Existe uma verdade devastadora que ninguém quer te contar sobre pais narcisistas. Uma verdade que vai explicar finalmente por que você sempre se sentiu rejeitado, inadequado e como se nunca fosse suficiente. Prepare-se, porque o que você vai descobrir hoje vai abalar tudo o que você acreditava sobre sua infância. Seu pai ou sua mãe narcisista não consegue te suportar. E não é culpa sua, nunca foi. Durante anos, você se perguntou o que estava errado com você. Por que eles pareciam odiar sua presença? Por que nada do que você fazia era bom o suficiente? Por que até seus momentos de alegria eram esmagados por eles? A resposta é mais profunda e mais perturbadora do que você imagina. Como especialista que estudou por décadas a mente narcisista, posso te garantir, existem 7 razões específicas e cientificamente comprovadas pelas quais pais narcisistas desenvolvem verdadeiro ódio pelos próprios filhos. E quando você entender essas razões, tudo vai fazer sentido. Cada humilhação, cada rejeição, cada momento em que você se sentiu invisível. Isso não é apenas teoria. É a realidade brutal de milhões de pessoas que cresceram em lares tóxicos. E hoje, finalmente, você vai entender por que sua própria essência como ser humano representava uma ameaça mortal para o ego frágil dos seus pais. Vamos começar com a primeira razão que vai te chocar completamente. A primeira razão pela qual pais narcisistas odeiam seus filhos é algo que deveria ser sagrado: sua inocência pura e genuína. Quando você era criança, você possuía algo que eles perderam há muito tempo: a capacidade de ser autêntico, de amar sem segundas intenções, de confiar completamente. Essa pureza era como um espelho cruel que refletia a podridão interior deles. Pais narcisistas vivem em um mundo de máscaras, mentiras e manipulações constantes. Eles construíram uma personalidade falsa tão complexa que nem eles mesmos sabem mais quem realmente são. E então aparece você, pequeno, vulnerável, mas absolutamente real. Sua existência autêntica expunha a farsa deles de uma forma insuportável. Enquanto você brincava com sinceridade, eles viam ingenuidade desprezível. Quando você chorava de verdade, eles sentiam nojo da sua vulnerabilidade genuína. Cada sorriso inocente seu era um lembrete doloroso de que eles haviam se tornado monstros emocionais, incapazes de sentir qualquer coisa real. Dr. Gabor Maté sempre enfatiza que crianças são espelhos naturais do ambiente ao seu redor. Mas para o narcisista, esse espelho reflete uma verdade insuportável. Eles não conseguem amar de verdade, nem mesmo o próprio filho. Sua inocência também representava algo que eles não podiam controlar completamente. Você ainda não havia aprendido a mentir, a manipular, a usar máscaras. Você era perigosamente honesto. E honestidade é criptonita para um narcisista que vive de ilusões. Por isso eles começaram cedo a destruir essa pureza, através de críticas constantes, humilhações sutis ou simplesmente ignorando seus momentos de alegria genuína. Eles precisavam te transformar em uma versão menor e controlável deles mesmos. Aliás, me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo este vídeo? É impressionante quantas pessoas pelo Brasil inteiro estão descobrindo essas verdades sobre suas famílias narcisistas. Mas a inocência era apenas o começo. A segunda razão vai te mostrar como sua dependência natural de criança se tornou um fardo insuportável para eles. E essa descoberta vai explicar por que você sempre se sentiu como um peso, mesmo sendo apenas uma criança que precisava de cuidado e proteção. A segunda razão que fazia seus pais narcisistas te odiarem era algo completamente natural: sua dependência infantil. E isso vai te chocar. Toda criança nasce dependente. É assim que a natureza funciona. Você precisava deles para tudo:
comida, proteção, carinho, orientação. Mas para um pai narcisista, sua dependência representava um conflito interno devastador que os deixava furiosos. Narcisistas têm um problema chamado conflito de aproximação-evitação. Eles querem se sentir importantes e necessários, mas ao mesmo tempo têm pavor da intimidade real que a dependência cria. Quando você se aproximava pedindo colo, atenção, ou simplesmente querendo estar perto, isso ativava o pânico interno deles. Por que isso acontece? Porque intimidade real exige vulnerabilidade. E vulnerabilidade é a maior fraqueza de um narcisista. Eles construíram muros emocionais tão altos que qualquer aproximação genuína os faz sentir como se estivessem sendo invadidos ou expostos. Então, eles criavam um ciclo cruel. Às vezes, pareciam aceitar sua dependência, te dando atenção quando isso os fazia sentir poderosos. Mas logo depois te puniam por essa mesma dependência, te chamando de grudento, carente ou problemático. Você aprendeu a andar na corda bamba emocional. Quando estava distante, eles reclamavam que você não os amava. Quando se aproximava, eles te rejeitavam violentamente. Era um jogo impossível de vencer, projetado para te manter em constante confusão e necessidade de aprovação. Dr. Gabor Maté explica que crianças dependentes ativam tanto o melhor quanto o pior nos adultos. Em pais saudáveis, a dependência desperta instintos protetivos e amorosos. Em narcisistas, desperta raiva e ressentimento porque os força a confrontar sua própria incapacidade de amar genuinamente. Sua dependência também significava que eles tinham responsabilidades reais, e narcisistas odeiam responsabilidades que não os beneficiam diretamente. Eles queriam os benefícios de ter filhos, a imagem de família perfeita, o controle, a adoração, mas sem o trabalho real de criação. Por isso você sempre se sentiu como um fardo, mesmo sendo apenas uma criança normal. Eles te fizeram acreditar que suas necessidades básicas eram excessivas, que pedir carinho era errado, que precisar deles era uma falha sua. Mas prepare-se para a terceira razão, porque ela vai te mostrar como seus primeiros sinais de personalidade própria se tornaram uma declaração de guerra para eles. E essa descoberta vai explicar por que você aprendeu a se esconder e diminuir para sobreviver. A terceira razão pela qual pais narcisistas desenvolvem ódio pelos filhos vai te deixar sem palavras. Eles não suportam quando você começa a demonstrar assertividade e individualidade própria. Lembra quando você era pequeno e começou a dizer não pela primeira vez? Quando expressou uma opinião diferente da deles? Quando mostrou preferências próprias que não eram cópias das deles? Aqueles foram os primeiros sinais de que você estava se tornando um ser humano independente, e isso os apavorou. Para um narcisista, filhos são extensões do próprio ego, não pessoas separadas. Eles esperam que você seja um mini-clone perfeito que valida todas as opiniões, gostos e decisões deles. Qualquer sinal de que você pensa diferente é interpretado como traição e desrespeito. Quando você demonstrava assertividade, mesmo a mais inocente, como preferir uma cor diferente ou querer brincar de outra coisa, eles viam isso como insubordinação perigosa. Como se você estivesse deliberadamente tentando machucá-los ou desafiá-los. A reação deles era sempre desproporcional e cruel. Te chamavam de teimoso, rebelde, ingrato. Te faziam sentir culpado por ter opinião própria. Te puniam por ser você mesmo. E aos poucos, você aprendeu que existir como indivíduo era perigoso. Dr. Gabor Maté sempre enfatiza que o desenvolvimento saudável de uma criança requer que ela gradualmente se torne independente e assertiva. Mas em famílias narcisistas, essa evolução natural é vista como uma ameaça que deve ser esmagada. Eles criavam situações onde qualquer escolha sua estava errada. Se você era passivo, te chamavam de fraco.
Se era assertivo, te chamavam de arrogante. Era um labirinto psicológico sem saída, projetado para quebrar sua confiança em seus próprios instintos. O mais perverso é que eles queriam que você fosse assertivo com outros, desde que isso os beneficiasse. Te ensinavam a ser forte com estranhos, mas submisso com eles. Era uma dupla personalidade forçada que fragmentava sua identidade. Você cresceu acreditando que seus pensamentos, sentimentos e opiniões eram automaticamente errados se fossem diferentes dos deles. Aprendeu a se esconder, a não expressar quem realmente era, a viver sempre em modo de sobrevivência emocional. Essa supressão da sua individualidade não era acidente, era uma estratégia deliberada para manter controle total sobre você. Porque a próxima razão que vou te revelar vai mostrar como eles usavam sua necessidade de aprovação contra você mesmo, criando um ciclo vicioso que durava décadas. A quarta razão vai te fazer entender algo devastador. Pais narcisistas odeiam quando você questiona a realidade que eles criaram para você. Conforme você crescia, algo natural começou a acontecer. Você foi para a escola, conheceu outras famílias, ouviu outras perspectivas e lentamente começou a perceber que talvez sua família não fosse tão normal quanto eles diziam. Essa percepção os deixava absolutamente furiosos. Narcisistas constroem um universo alternativo onde eles são sempre os heróis e vítimas ao mesmo tempo. Nesse universo distorcido, eles nunca erram, sempre têm razão, e qualquer problema é culpa de outras pessoas, especialmente você. Quando você começava a questionar essa narrativa, estava destruindo a fantasia deles. Lembra quando você voltava da casa de amigos e comentava como os pais deles eram diferentes? Como não gritavam tanto, como conversavam ao invés de ordenar, como demonstravam carinho de forma natural. A reação deles era sempre violenta. Te acusavam de ser ingrato, de preferir outras famílias, de ser desleal. Eles interpretavam qualquer comparação como ataque pessoal, porque no fundo sabiam que eram pais terríveis, mas não conseguiam admitir isso nem para si mesmos. Então atacavam você por ter percebido a verdade que eles desesperadamente tentavam esconder. Dr. Gabor Maté explica que crianças saudáveis naturalmente absorvem influências do mundo exterior para formar sua própria identidade. Mas pais narcisistas veem isso como contaminação perigosa que precisa ser eliminada. Eles começavam a te isolar. Criticavam seus amigos, suas escolhas, tudo que viesse de fora do controle deles. Te faziam sentir culpado por ter vida própria, por crescer, por se tornar independente. Como se você estivesse traindo a família ao amadurecer. A manipulação era sutil, mas devastadora. Te convenciam de que o mundo exterior era perigoso, que só eles te amavam de verdade, que outras pessoas tentariam te influenciar negativamente. Era uma lavagem cerebral disfarçada de proteção. Você cresceu dividido entre duas realidades: a distorcida que eles criaram em casa e a real que você experimentava fora. Essa divisão interna criava ansiedade constante, sensação de não pertencer a lugar nenhum, confusão sobre sua própria identidade. O mais cruel é que eles te puniam por crescer mentalmente e emocionalmente, como se sua evolução natural fosse um crime contra eles. E essa punição te ensinou a ter medo do próprio crescimento. Mas ainda não acabou. A quinta razão vai te mostrar como sua simples existência como criança, com necessidades normais, se tornou um fardo insuportável para eles. A quinta razão vai partir seu coração, mas precisa ser dita. Pais narcisistas odeiam a inconveniência que você representa em diferentes fases da vida. Eles tiveram filhos pelas razões erradas. Não por amor genuíno ou desejo de criar uma pessoa, mas por pressão social, para construir uma imagem, para ter alguém que os adorasse incondicionalmente, ou simplesmente porque era
o que se fazia, nunca pelos motivos certos. Quando você nasceu, talvez tenham fingido alegria por um tempo, mas logo descobriram que bebês choram de madrugada, crianças fazem bagunça, adolescentes questionam regras e adultos jovens querem independência. Cada fase do seu desenvolvimento representava uma inconveniência diferente para eles. Se você foi uma criança energética, te chamavam de hiperativo ou problemático. Se foi quieto, te chamavam de estranho ou antissocial. Se foi obediente, te ignoravam. Se foi questionador, te puniam. Não havia versão de você que o satisfizesse porque o problema nunca foi você. Era a incapacidade deles de amar alguém além de si mesmos. Doutor Gabor Maté sempre destaca que pais saudáveis se adaptam às necessidades dos filhos em cada fase, mas narcisistas esperam que os filhos se adaptem às necessidades deles, independentemente da idade ou desenvolvimento natural. Eles tinham fases favoritas, onde você era mais útil para eles. Talvez quando você era pequenininho e fofo, servindo de acessório para fotos. Ou quando era adolescente e podia fazer tarefas domésticas. Ou quando se tornou adulto e podia dar dinheiro ou cuidar deles. Mas nunca te amaram em todas as fases. Apenas te toleravam quando você servia para algo. A verdade dolorosa é que eles queriam viver suas vidas como se não tivessem filhos. Queriam a liberdade, o dinheiro, a atenção, o tempo que tinham antes de você existir. Sua presença era um lembrete constante das responsabilidades que eles não queriam ter assumido. Por isso você sempre se sentiu como um estorvo. Eles te faziam sentir culpado por ter necessidades básicas, comida quando estava com fome, atenção quando estava triste, orientação quando estava confuso, como se existir fosse um favor que você estava pedindo demais. Eles reclamavam constantemente dos custos de te criar, não apenas financeiros, mas emocionais, sociais, pessoais. Te faziam sentir que era uma dívida impossível de pagar, um peso que nunca conseguiria compensar. Você cresceu acreditando que sua existência era um problema que precisava ser resolvido, ao invés de um presente que merecia ser celebrado. Mas a sexta razão vai te mostrar algo ainda mais perturbador. Como seus momentos de alegria e conquista se tornavam pesadelos para eles. A sexta razão vai te explicar por que seus pais narcisistas te sabotavam exatamente nos momentos em que você mais precisava de apoio. Eles odiavam quando você tirava o foco deles. Lembra daquela vez que você desenhou algo bonito na escola e voltou para casa cheio de orgulho para mostrar? Ou quando ganhou uma competição, tirou uma nota boa ou simplesmente estava feliz por alguma conquista? A reação deles não foi de alegria genuína, foi de irritação mal disfarçada. Para pais narcisistas, a família é um palco onde eles devem ser sempre a estrela principal. Qualquer momento em que você brilhava, você estava roubando a cena deles. Sua alegria natural de criança era vista como uma afronta ao ego frágil deles. Eles tinham estratégias cruéis para apagar seu brilho. Te acusavam de estar se exibindo quando você comemorava uma conquista. Te chamavam de orgulhoso ou vaidoso quando demonstrava felicidade genuína com suas próprias realizações. Transformavam seus momentos de alegria em lições de humildade forçada. Ou então faziam pior, ignoravam completamente suas conquistas. Quando você chegava radiante com uma medalha, um elogio da professora ou qualquer coisa que te fizesse feliz, eles simplesmente não demonstravam interesse, como se suas vitórias fossem irrelevantes demais para merecer atenção. Dr. Gabor Maté sempre enfatiza que crianças precisam de validação e celebração de suas conquistas para desenvolver autoestima saudável. Mas em famílias narcisistas, essa necessidade básica é vista como competição desleal com os pais.
O mais perverso é que eles faziam questão de brilhar nos seus momentos especiais. Se você tinha uma apresentação na escola, eles chegavam atrasados ou faziam algo para chamar atenção para eles. Se era seu aniversário, eles criavam drama para se tornarem o centro das atenções. Você aprendeu que ser feliz era perigoso, que comemorar conquistas era egoísmo, que demonstrar orgulho próprio era motivo de punição. Gradualmente, começou a esconder suas alegrias, minimizar seus sucessos e até mesmo se auto-sabotar para não incomodar eles. Eles te ensinaram que amor tinha condições, você só merecia atenção quando estava sofrendo, falhando ou precisando deles. Sucesso e felicidade te faziam menos digno de amor, não mais. Essa distorção cruel te acompanha até hoje. Você ainda se sente culpado quando algo bom acontece. Ainda minimiza suas conquistas. Ainda tem medo de brilhar, porque no fundo acredita que isso vai afastar as pessoas que você ama. Mas prepare-se para a sétima razão, a mais devastadora de todas. Ela vai te mostrar como eles transformaram sua necessidade natural de crescer e explorar o mundo em uma traição imperdoável. A sétima e última razão vai te mostrar a verdade mais dolorosa. Pais narcisistas odeiam quando você cresce, porque perdem o controle absoluto sobre você. Desde pequeno, você foi bombardeado com uma mensagem tóxica. Qualquer influência externa era perigosa e traiçoeira. Seus amigos eram má influência. Seus professores não entendiam você como eles. Qualquer pessoa que te oferecesse uma perspectiva diferente da realidade deles era automaticamente suspeita e nociva. Eles criavam um mundo onde só a opinião deles importava, onde só os valores deles eram corretos, onde só o amor deles era real e verdadeiro. Era uma prisão emocional disfarçada de proteção familiar. Conforme você crescia e naturalmente absorvia influências do mundo, como toda criança saudável faz, eles interpretavam isso como traição pessoal, como se você estivesse deliberadamente escolhendo estranhos sobre eles, como se aprender e crescer fosse um ato de guerra contra a família. Dr. Gabor Maté sempre destaca que desenvolvimento saudável requer exposição a múltiplas perspectivas. Crianças precisam de professores, amigos, mentores e outras figuras de influência para formar uma identidade equilibrada. Mas narcisistas veem isso como diluição do controle que exercem sobre você. Eles não conseguiam aceitar que você tivesse heróis, ídolos ou pessoas que admirasse além deles. Se você falava de um professor inspirador, eles encontravam defeitos nessa pessoa. Se mencionava um amigo legal, eles apontavam problemas na família dele. Se admirava alguma personalidade, eles a ridicularizavam. A mensagem subliminar era clara. Só nós somos dignos da sua admiração. Só nós sabemos o que é melhor para você. Confiar em outras pessoas é ingratidão e estupidez. Eles criavam testes de lealdade constantes. Te forçavam a escolher entre eles e o mundo exterior, entre a realidade deles e sua própria percepção, entre o amor deles e sua independência. Eram escolhas impossíveis que sempre terminavam em culpa e confusão. O mais cruel é que eles te puniam por crescer mentalmente, como se amadurecer fosse um crime contra eles, como se desenvolver pensamento crítico fosse desrespeito, como se questionar qualquer coisa fosse ingratidão mortal. Você aprendeu a viver dividido. Part of você queria crescer, explorar, conhecer pessoas novas, formar opiniões próprias. Outra parte tinha pavor de trair seus pais ao fazer essas coisas normais e saudáveis. Essa divisão interna te acompanha até hoje. Você ainda se sente culpado quando admira alguém que eles não aprovariam. Ainda esconde aspectos da sua vida para evitar conflito. Ainda luta contra a sensação de que ser independente é ser desleal.
Agora que você conhece as 7 razões pelas quais pais narcisistas odeiam os próprios filhos, preciso te contar a verdade mais importante. Nada disso foi culpa sua. Você não era inocente demais, dependente demais, assertivo demais, questionador demais, inconveniente demais, brilhante demais ou influenciável demais. Você era apenas uma criança normal, crescendo de forma natural e saudável em um ambiente tóxico que punia normalidade. Dr. Gabor Maté sempre enfatiza que crianças são como plantas. Elas crescem em direção à luz. Não importa quão difíceis sejam as circunstâncias. Você fez exatamente isso. Lutou para crescer, para ser você mesmo, para encontrar amor e validação, mesmo em um solo emocional envenenado. A rejeição que você sentiu não era sobre você. Era sobre a incapacidade deles de amar genuinamente. A crítica constante não era sobre seus defeitos. Era sobre a necessidade deles de se sentirem superiores. A punição pelos seus sucessos não era sobre você ser orgulhoso. Era sobre a inveja patológica deles. Você passou a vida inteira tentando decifrar um código impossível, como ser amado por pessoas incapazes de amar, como ser aceito por pessoas que rejeitam a própria humanidade, como ser suficiente para pessoas que vivem em déficit emocional permanente. A verdade libertadora é que o problema nunca foi você não ser suficiente. O problema era que eles eram pais emocionalmente falidos, tentando criar um ser humano rico em sentimentos e necessidades legítimas. Hoje, quando você olha para a sua vida adulta, provavelmente ainda carrega feridas desse tempo. Talvez ainda busque aprovação excessivamente. Talvez ainda minimize suas conquistas. Talvez ainda se sinta culpado por ser feliz ou bem-sucedido. Mas agora, você tem o mapa da prisão onde cresceu, conhece as paredes invisíveis que ainda te limitam. Entende por que certas situações te trigam de forma desproporcional. E, principalmente, sabe que aquelas vozes críticas na sua cabeça não são suas. São ecos dos seus pais narcisistas. O primeiro passo para a cura é parar de se culpar pelo que aconteceu com você. O segundo é entender que você merecia amor incondicional, validação genuína e apoio em todas as fases do seu crescimento. O terceiro é começar a se dar hoje o que eles nunca puderam te oferecer. A jornada de cura de filhos de pais narcisistas é longa, mas possível. E você já deu o primeiro passo mais importante, entender a verdade. Se você chegou até aqui, já não é mais a mesma pessoa que começou a assistir este vídeo. Agora você tem clareza sobre algo que pode ter te confundido a vida inteira, porque se sentia rejeitado em casa, mesmo sendo apenas uma criança que precisava de amor. Essa compreensão é o início da sua libertação emocional. Quando você entende que a rejeição era sobre as limitações deles, não sobre seus defeitos, algo fundamental muda dentro de você. A culpa que carregou por décadas, finalmente, pode começar a se dissolver. Dr. Gabor Maté sempre diz que a cura começa com a verdade. E a verdade é que você era uma criança perfeitamente normal em uma situação anormal. Suas necessidades eram legítimas. Seus sentimentos eram válidos. Sua busca por amor e aceitação era natural e saudável. Agora você pode começar a reescrever a narrativa da sua vida. Em vez de "eu nunca fui suficiente", você pode dizer "eles nunca foram capazes de me ver como eu realmente era". Em vez de "eu sempre decepciono as pessoas", você pode dizer "eles me decepcionaram quando mais precisei deles". O processo de cura não é rápido nem fácil, mas é possível. Você pode aprender a validar suas próprias emoções. Pode desenvolver relacionamentos saudáveis baseados em amor genuíno, não em necessidade desesperada de aprovação. Pode celebrar suas conquistas sem culpa. Pode ser você mesmo sem medo.
Muitas pessoas que cresceram com pais narcisistas se tornam adultos excepcionalmente empáticos, intuitivos e resilientes, porque aprenderam desde cedo a ler entre linhas, a sobreviver em ambientes emocionalmente hostis e a valorizar conexões humanas autênticas. Suas feridas podem se tornar sua maior força. Sua experiência pode ajudar outras pessoas que passaram pelo mesmo. Sua jornada de cura pode inspirar quem ainda está perdido na confusão e culpa. Se este vídeo tocou em feridas profundas, busque ajuda profissional. Terapia especializada em trauma narcisista pode acelerar enormemente seu processo de cura. Você merece todo o apoio possível nessa jornada. E lembre-se, você não está sozinho. Milhões de pessoas passaram por experiências similares. Existe uma comunidade inteira de sobreviventes que se apoiam mutuamente. Sua cura não é apenas sobre você. É sobre quebrar ciclos geracionais de abuso emocional. É sobre criar um futuro diferente para as próximas gerações. O amor que você sempre mereceu está esperando por você. Comece dando a si mesmo hoje.